Fala aí, galera do Abraço, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Família do Abraço. Eu me chamo Luiz Paulo Victorino, eu sou psicólogo e hoje nós trataremos o assunto isolamento, mais um mecanismo de defesa. Para poder embasar melhor esse tema, nós falaremos também de um sentimento muito discutido por nós no mundo social. E esse sentimento é a vergonha. E você, tem vergonha? Vamos nessa? Um dos objetivos dos mecanismos de defesa é reduzir os pensamentos ameaçadores. No isolamento não é diferente. Por exemplo, se a pessoa pretende cometer um assalto, ela sabe que esse comportamento pode gerar sofrimento no outro? Com certeza ela sabe. Cometer um assalto é um comportamento imoral. Nós discutimos nos vídeos anteriores a questão da moralidade e das regras do mundo social e conseguimos compreender que muitas vezes, o comportamento imoral vai gerar sofrimento em outras pessoas, certo? Pois bem, quando a pessoa pretende cometer um assalto e ela vai cometer esse assalto, no fundo ela sabe que essa ação vai gerar sofrimento na pessoa assaltada. Mas o que ela faz para poder manter esse comportamento? Ela vai isolar esse pensamento, ela vai isolar esse julgamento de que é errado para poder ter coragem, para poder manter o comportamento que é imoral, que no caso é cometer o assalto. Bem, então o mecanismo de defesa isolamento significa isolar um pensamento para poder manter um comportamento que não é adequado. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com drogas. Bom, ela sabe que ela tem um problema com drogas, ela já sabe que a vida dela está totalmente afetada pelo uso de drogas, mas no momento em que ela vai utilizar novamente a substância, ela vai isolar esse julgamento, ela vai isolar esse pensamento que é o pensamento onde ela consegue julgar que aquilo é um comportamento inadequado. Uma pessoa que tem problemas com drogas, ela chega a pensar que, bom, olha, eu acho que eu estou exagerando, olha, eu estou realmente utilizando muitas drogas. Esse é o pensamento, esse é o juízo que essa pessoa está fazendo sobre o comportamento, o uso de drogas. Quando ela racionaliza, ela sabe que esse comportamento é inadequado. Porém, quando a vontade incessante de usar ela aparece, o que essa pessoa faz? Ela isola esse pensamento, ela isola esse juízo de valor para poder manter o comportamento ali que gera sofrimento. Tudo bem? Conseguiram compreender o que é o isolamento? Mas será que o isolamento está apenas no campo do pensamento? Se nós isolamos um pensamento e um comportamento, qual o objetivo disso, afinal? Aonde que o campo do sentimento vai entrar nas nossas tomadas de decisões? Vamos pensar um pouco sobre a vergonha. Uma vez eu ouvi numa palestra, Mário Sérgio Cortella, ele dizia assim: se você pensa em fazer algo e só de pensar você já está com vergonha, então não faça. Ou então, se você pensa em fazer algo e você tem vergonha de falar para alguém o que você pensou, então não faça. O que isso quer dizer? Provavelmente, isso quer dizer que aquilo que você está prestes a fazer é um comportamento imoral. Mas
como você tem o mecanismo de defesa chamado isolamento, você vai isolar esse juízo de valor e vai manter o seu comportamento e depois terá vergonha de contar para alguém aquilo que você pensou e aquilo que você fez. Se aprofundando mais no tema vergonha, eu trouxe 3 reflexões diferentes, 3 autores diferentes que falaram sobre o sentimento de vergonha, 3 filósofos. O primeiro é Aristóteles. O que ele dizia? Aristóteles trouxe a ideia que a vergonha é também ligada à nossa própria opinião. Ou seja, a vergonha que eu sinto é ligada à opinião que eu tenho sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, quando eu me comporto de determinada maneira, eu sinto vergonha porque o que eu fiz não é legal. Quando eu me sinto mal por ter feito aquilo, o que eu faço? Eu me isolo. Está aí o mecanismo de defesa que agora atinge a parte comportamental. Eu não vou falar para ninguém, eu vou me manter calado. Eu estou sentindo culpa porque o que eu sei, eu sei que aquilo que eu fiz é errado, certo? Essa é a visão de Aristóteles. Eu sei o que eu estou fazendo. O meu sentimento de vergonha está ligado à minha própria opinião. É muito importante podermos avaliar a vergonha desse jeito. Porque muitas vezes nós podemos pensar o seguinte: bom, mas eu tenho vergonha de me apresentar em público, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de apresentar um TCC, um seminário e por aí vai. Falar em público é um problema. Então, além da vergonha estar ligada à minha própria opinião, esse sentimento, ele também está ligado naquilo que o outro pode pensar sobre mim. E aí, quando eu me comporto de determinada maneira inadequada para evitar o julgamento do outro, eu acabo me isolando. Spinoza, ele dizia o seguinte: a vergonha é a tristeza que acompanha a ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. O que isso quer dizer? O que Spinoza disse? Ele disse que a vergonha é a tristeza, os dois juntos, porque está acompanhado, de uma censura do outro. Então eu não vou falar o que fiz, não vou falar o que pensei, pois me sinto triste com aquilo que eu fiz e logo envergonhado, porque ao falar eu serei julgado. Então eu me isolo. Mais uma vez, agora eu entendo que a vergonha provoca o isolamento. Vamos para mais um filósofo? Jean-Paul Sartre. Ele dizia que a vergonha se dá pelo fato de nos sentirmos objeto do outro. Muito interessante essa reflexão. Por quê? Aí já podemos entrar na questão da avaliação do outro em relação a nós, e isso pode gerar sentimentos de inferioridade. Sabe como? Por exemplo, se você vai se apresentar em público, você está sendo observado. E se você está sendo observado, nós já podemos imaginar que você está sendo avaliado por aquele público. E com esse pensamento de avaliação, eu acabo me sentindo um objeto sendo avaliado por outro. E nessa condição de objeto avaliado, eu me sinto inferior. Vergonha. O fato de eu me sentir avaliado, logo inferiorizado, faz com que eu me sinta envergonhado. Veja bem, você pode estar subindo no palco do Oscar para poder receber um prêmio, e mesmo assim você pode se sentir envergonhado, acanhado, tímido, com medo da avaliação dos outros. Será que aquilo que eu vou falar vai ser bem quisto? Vai ser bem ouvido? Será que a roupa que eu estou vestindo
As pessoas vão gostar? Então, o fato de eu estar sendo avaliado, me sinto inferior, e essa inferioridade causa vergonha. Logo, para evitar esse sentimento de vergonha, eu posso me isolar e posso até mesmo não subir no palco para buscar o meu prêmio. Mas vamos lá. Outra explicação que a gente pode discutir aqui é a definição do dicionário. Mas eu acho muito interessante ler o dicionário, ver o que significa e pensar também o contrário daquilo que eu estou lendo. E olha que interessante o que está no dicionário. O dicionário está definindo a vergonha como uma desonra, como uma indignidade, como uma humilhação. Olha que interessante essas três palavras. Quando eu pesquisei e percebi que uma pessoa envergonhada se sente humilhada, indigna e desonrada, eu logo trabalhei a minha mente para pensar o contrário. Então, uma pessoa que não se sente envergonhada, se ela não está desonrada, ela está honrada. Ela se sente honrada, honrada por aquilo que pensou, honrada por aquilo que fez. Se uma pessoa está envergonhada e se sente indigna, o contrário disso é uma pessoa digna, que tem dignidade, uma pessoa que tem esse valor, porque aquilo que ela pensou e aquilo que ela fez está de acordo com os seus próprios valores éticos de vida. Uma pessoa que se sente humilhada, uma pessoa que fica um tempo, por exemplo, um tempo sóbria, ela fica um tempo sem utilizar as substâncias, ela fica limpa, ela comemora tempos e tempos limpos e de repente ela volta a usar drogas novamente e aí ela se sente humilhada. E o contrário da humilhação é o brio, é a vontade, é o desejo de se manter bem, o desejo de se manter sóbria, limpa e por aí vai. Eu não quero aqui colocar peso sobre o sentimento vergonha, não é essa a ideia. A ideia é trazer para vocês algumas explicações que a própria humanidade trouxe para o sentimento de vergonha, para que a gente possa pensar que a vergonha, ela pode ser sim um sentimento que pode nos ajudar a rastrear, a pensar, refletir sobre os nossos próprios pensamentos desajustados e os nossos comportamentos também desajustados. No fim, a vergonha, ela pode ser uma excelente ferramenta para dizer para a gente se aquilo que a gente está prestes a fazer está certo ou errado. E quando eu falo certo ou errado, não é o meu julgamento sobre aquilo que você faz, mas é o seu próprio julgamento sobre aquilo que você faz. Então, eu me isolo porque eu posso ter vergonha. Eu posso ter vergonha daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu conseguir refletir antes de agir de maneira inadequada, provavelmente eu não sentirei vergonha daquilo que eu estou fazendo. Uma pessoa que sobe no palco para pegar um prêmio, ela se sente envergonhada, mas ainda assim é um sentimento positivo, porque ela não está lá se sentindo humilhada, porém preocupada com a avaliação dos outros. Agora, uma pessoa que tem um comportamento que ela julga inadequado, ela vai se isolar porque ela tem vergonha de admitir que ela errou. Muito obrigado.